Olá você, bem-vindo, muito bem-vinda. Você está com a Unintertech, a Escola de Formação Técnica e Profissional da Uninter. Privilégio nosso por estar com você e por falarmos sobre educação técnica nesse país maravilhoso chamado Brasil. Todas as sextas-feiras, a nossa estreia. Então, a cada sexta-feira, você já sintoniza esta programação em diversos outros horários depois também, nas reprises, mas o programa de estreia sempre às sextas, às 18. E a pauta de hoje é muito voltada ao eixo controle processos industriais. Se você quer conhecer um pouco mais, o programa de hoje é um prato cheio. Estou muito bem acompanhado. Privilégio meu também apresentar a professora Elaine Robemir, que é a nossa coordenadora. De quais cursos, professora, mas especialmente no programa de hoje? Bom, sou coordenadora de alguns cursos, professor. Isso, a cada programa teremos um curso diferente, claro. Nós falaremos de alguns cursos. Sem dúvida. Hoje, especialmente, falaremos sobre o curso técnico em eletrônica. Então, para você que pensa em técnico em eletrônica, é possível ter essa formação aqui na Uninter. Um curso à distância, aliás, autorizado para a nossa oferta. E ao lado da professora Elaine, vou pedir que ela apresente nosso convidado que vem de uma missão impossível. Professor Juliano Pedroso, nosso super professor. Exatamente. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Vamos lá. Privilégio nosso. Então, Juliano, conta um pouquinho da sua história, Elaine também. Ambos têm uma curiosidade. Ambos são professores oriundos de escola técnica. Para nós, especialmente aqui no Paraná, aqui em Curitiba, o Cefet. Para muitos, o Cefet, querido Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica, que hoje nós chamamos como TFPR. Mas a época dos dois, que não é tão longe assim, era o Cefet. Cefetinho querido. Conte um pouquinho disso, Elaine, da tua formação, e daí pede para o Juliano também citar a caminhada dele, por favor. Então, minha formação foi em desenho industrial. Eu sou técnica em desenho industrial. Isso há alguns poucos anos atrás, eu fiz um curso técnico de desenho industrial. E por que eu fiz esse curso técnico? Eu tinha necessidade de ter um segundo grau muito bom. Isso. E a escola técnica, naquela época, era uma oportunidade, né? Meu pai não tinha condições de pagar uma escola particular. E a oportunidade que eu tive foi de fazer um ensino maravilhoso, que foi o Cefet, onde eu tinha o ensino médio. Perfeito. Você se recorda, nosso telespectador, dentro da palavra da professora Elaine, que o nosso programa de estreia, na semana passada, que está disponível nas redes sociais, nós trouxemos toda a explicação sobre como era a educação brasileira nos anos 90, como se deu a passagem do segundo grau para a educação geral e a incorporação do ensino médio. É exatamente o que a professora Elaine está falando nesse momento. Então, e na minha época era segundo grau. Sim, justamente. Né? Hoje ensino médio, hein, Hoje ensino médio. Então, naquela época, há alguns anos, então eu fiz um segundo grau, que agora é ensino médio, junto com o ensino técnico, e eu sou formada técnica em desenho industrial. Eu tive essa oportunidade. Então, foi uma excelente oportunidade, porque foi um curso maravilhoso. Foram 4 anos maravilhosos da minha vida. Fiz estágio em algumas empresas, né? Eu sou técnica em desenho industrial, depois eu acabei galgando para outra profissão, me formei depois, me graduei em outra profissão, mas eu ainda tenho aquela chama de desenho industrial, eu sou, na verdade, projetista de imóveis. Que beleza. Então os móveis aqui estão bem para o professor não. Peters? Não, professor Peters é o nosso diretor-geral aqui, então precisamos fazer um apelo aí. Precisamos mudar o layout do nosso estúdio, gente. Beleza, brincadeira. Ele nos manda embora na semana que vem. Com certeza. Não tem mais programa na semana que vem. Despejados. Mas era curioso. Nós 3 somos oriundos de escolas técnicas. Os 2 foram para uma formação mais nas exatas. Esta criatura foi para a área de negócios, mas acabou depois enveredando para a área de humanidades. Eu fiz técnico em administração no CEP, no Colégio Estadual do Paraná. Para você que é oriundo de outros lugares, de outras localidades, aqui em Curitiba nós temos uma grande escola, fica ali na rua João Gualberto, Avenida Caprichosa, e aquele colégio monumental é o CEP. Ali eu comecei a minha caminhada como técnico em administração, em assistente de administração, a bem da verdade, isso nos anos 80, nos anos 90, final deles, eu tive a felicidade de voltar como professor da casa.
Então o CEP é um colégio que eu guardo no coração pela formação técnica e pela docência por 5 anos, até que dissessem assim, olha, Marlon, já deu, né? Vai partir para outras bandas, e fomos para as outras bandas no ensino superior e as coisas caminharam bem. Juliano, conta para nós, por favor, sobre a tua caminhada, amigão. A minha história começa em 92 e eu entrei numa escola também técnica, mas mais básica, que era chamada Senai. Uma escola que era muito vista pela parte prática, e eu fiz 2 anos e meio de eletrotécnica lá. Então, pequenininho, baixinho, entrei na área elétrica e era muito fantástico para mim, porque eu via tudo de forma prática, né? Então, esse eu levo como história de vida, né? Mostrar todas as coisas de forma prática. E aí, depois eu fui dar aula nos cursos técnicos, né? Do Senai. Fui professor do Senai e aí a minha caminhada começou. Depois eu fiz graduação na área de engenharia elétrica, nunca mais saí da área de eletricidade. Para mim, foi achado desde pequeno essa grande área. E hoje, né, professor Elaine, o professor Juliano coordena uma engenharia. Isso mesmo. Hoje eu coordeno a engenharia elétrica na Uninter, que ela tem habilitação plena. O que significa isso? Que o aluno pode trabalhar em qualquer modalidade das clássicas, que é eletrônica, eletrotécnica e telecomunicações. E a professora Elaine está oferecendo algo assim nos cursos técnicos pela Unintertec. Isso também. Nesse sentido. Elaine, então agora eu peço que você apresente, peço ao professor Juliano para apresentar aquele material que ele tem ali, que é a grande vedete do nosso programa de hoje. Ou seja, vamos olhar o que ele tem. Isso! Como o professor Juliano falou, os cursos técnicos, o diferencial dos cursos técnicos, na verdade, é a parte prática. Sim. Né? Porque tanto eu, quando fiz administração, quando fiz desenho industrial, a parte prática era o que chamava a atenção dos cursos. O Juliano também pode falar que a parte prática é o que chama a atenção dos cursos técnicos. E nada melhor do que você praticar. Para isso, nós temos os nossos laboratórios. O professor Juliano irá apresentar os nossos laboratórios. Eles são fantásticos, gente. Para você que quer fazer o curso de eletrônica, os cursos da área politécnica, que são o curso de eletrônica, eletrotécnica e automação industrial, né, que são os 3 cursos que nós ofereceremos. Hoje estamos falando do curso de eletrônica, especificamente. Então, o professor Juliano mostrará o kit. Gente, eu fiquei encantada com esse kit. E fiquei encantada com esse laboratório. Maravilhoso. O apelido carinhoso é kit. Mas é laboratório móvel. Laboratório. Por que é laboratório, Juliano? Então, existem 3 maneiras de a gente aplicar os conhecimentos de atividades práticas no curso. São simuladores, né? O princípio são simuladores que você vai mexer no computador e tal. Existem equipamentos que você pode mexer no seu polo de apoio presencial, mas os principais são os laboratórios individuais. O que são os laboratórios individuais? São laboratórios que você vai ter em casa e vai poder fazer quantas vezes quiser. Então isso é fantástico, porque normalmente o pessoal fala, não, isso aí é brinde. Não, você vem são aquelas pecinhas que vem no sorvete seco, né? Não, não é. São componentes pensados para vocês. Mostra o brinde. Então vamos lá. O primeiro kit aqui para vocês verem, ele fechadinho aqui, né? Está aqui. Então ele vai uma série de componentes e uma série de equipamentos para vocês. Olha que beleza. Mexerem lá na casa de vocês. Mas eu vou abrir, né? Não fiquem, por favor, não fiquem com essa vontade. Não fiquem com essa vontade. Então aqui, a primeira caixa, tá todos os componentes eletrônicos, né? Então vejam, vai ir todos os componentes eletrônicos para você fazer todas as montagens. O que é isso que você acaba de mostrar? Para o nosso espectador de maneira geral. São circuitos integrados. Olha que legal. Vai todos os circuitos integrados que você vai usar no curso inteiro. Legal, que beleza. Né? Então vai todos os componentes, tem capacitor, motor, todos os cabos. Olha que legal, gente, vai as ferramentas. Então você não vai ficar sem fazer em casa, vai preparar todos os seus experimentos e quantas vezes quiser. Mas o mais fantástico que eu queria para mim também, a segunda parte, que são as ferramentas, gente, mais ferramentas aqui, né? Vai um multímetro, né? Deixa eu tirar aqui o reflexo, necessário explicar, então, professor Juliano. Isso aqui é o aparelho, o dispositivo que o técnico utiliza na profissão dele. Então, ele vai poder medir todas as tensões, correntes e resistências que tem em todos os circuitos. Vai poder fazer as medições nos equipamentos, vai poder consertar os seus equipamentos na ordem técnica. Juliano, partindo bem da prática que a professora Elaine salvaguardou com muita propriedade. Estamos aqui no estúdio. Nós temos o nosso telespectador, não vê, mas nós temos aqui 3 câmeras conosco, a equipe de estúdio, enfim, todos os amigos que estão conosco.
Se porventura eu quisesse fazer algum teste aqui com esse instrumento, eu poderia aplicar aqui? Com certeza, professor. O que acontece? Estamos com o equipamento estragado, o equipamento não funciona. Não está funcionando. A primeira coisa que a gente vai fazer é medir as tensões na tomada, se a tomada está funcionando. Então a gente colocaria na escala ideal aqui no equipamento, coloca os cabinhos e mede a tomada e já vai ali saber você se já a tomada não está tem tomada funcionando. Não tem alguma interrupção Isso elétrica. mesmo. E já é o disjuntor pode estar caído, né? O disjuntor pode ter tido um curto-circuito e caiu o disjuntor e assim por diante. Ah, não, a tomada está funcionando. Aí eu vou para o próximo passo. Eu vou tirando as minhas conclusões em cima da minha profissão. Muito legal, né? Muito bacana. Sem dúvida. À vontade, Elaine, para indagar também, por favor. Não, eu tô encantada, gente. Eu tô encantada. Isso mesmo. E o que mais, meu amigo? Você tem mais um segundo equipamento? Ah, tem sim. Temos aqui, aqui o que a gente chama de unidade de montagem. O que é isso? Para aqueles componentes que a gente acabou de ver, a gente vai ter aqui mais alguns componentes, e isso aqui que é muito legal, gente, isso aqui é o protoboard. O que é um protoboard? Um protoboard é uma matriz de contatos. O aluno vai receber isso aqui e faz todos os seus circuitos em cima dessa matriz. Ou seja, ele não precisa soldar, não precisa fazer todas as montagens de uma placa para ver funcionando os circuitos. Então é só ele fazer essa montagem aqui em cima, testa, desmonta, está pronto para outra. O passo a passo no curso técnico é bastante importante. Por isso, a professora Elaine agora explicará como é o funcionamento do técnico em eletrônica no primeiro módulo, para que depois ele possa também galgar esses degraus até o momento em que esteja apto a usar os equipamentos, né, professora Elaine? Isso, então, os alunos que eles começam a fazer o curso técnico em eletrônica, eles têm 4 disciplinas que são obrigatórias ao início do curso. Então, nessas 4 disciplinas, eles vão conhecer, né, o funcionamento do curso. São 4 disciplinas e é um projeto experimental, que é a 5ª disciplina que nós temos. Então, eles têm investigação científica, professor. Sim. Eles têm mediação. Empreendedorismo, que é uma disciplina fantástica, que é base para qualquer curso que você faça. Empreendedorismo é básico. Ah, professora, não, eu não quero ser empreendedor. Né? Eu trabalho numa empresa, não quero ser empreendedor. Não limite a tua formação, né? Não limite a tua formação. Você pode ser intraempreendedor, você pode ser empreendedor dentro de uma empresa que você trabalha. Sim. Né? Empreendedorismo é básico. E qual que é a quarta disciplina? Práticas criativas. Práticas criativas necessárias. O Juliano acaba de tocar nesse ponto de montar, né? Eu fico imaginando que não é a minha área, vocês dois ouviram há pouco, mas claro que fascina a possibilidade da montagem, da praxis disso, né? Mas para essa situação o nosso aluno terá que passar por uma série de disciplinas que darão esse embasamento. Então, a pergunta que se faz é, ele faz a matrícula, recebe esse laboratório já? Então, não. Por quê? Por que não? Porque nas primeiras disciplinas do curso, ele não terá a disciplina relativa ao uso desse laboratório. Sim. Né? Então, ao longo do curso, ele terá algumas disciplinas que são disciplinas básicas. Então, ele terá essas 4 disciplinas básicas que nós falamos com o professor. O próximo ciclo, né, que nós chamamos de UTAs, que são Unidades Temáticas de Aprendizagem. Certo. Nosso curso de eletrônica, ele tem 1.520 horas, gente. Então, ele é separado em módulos, né, em UTAs, que nós chamamos. Cada UTA, ele tem cerca de 4 meses, né, são quadrimestres. E como que funciona? No próximo ciclo, que seria o ciclo seguinte, ele vai ter quais disciplinas? Ele vai ter matemática. Ele tem, que é básico, gente, não adianta, vocês fogem da matemática, mas para quem faz um curso de eletrônica, um curso de eletrotécnica, não, tem engenharia, é extremamente importante. Gente, matemática é básica, tem que ter matemática. Terá o curso terá a disciplina de metrologia, que é básico também. Tem a disciplina de desenho e introdução à segurança do trabalho, que é NR10 e NR12. Opa, isso é importantíssimo. Que são fundamentais, principalmente quando você lida com a parte elétrica. Né? Porque senão... Principalmente. E por que eu sou intrometida, gente? Eu não sou da área de eletrônica, mas eu trabalhei como diretora de recursos humanos dentro de indústria. E nós trabalhávamos muito com as NRs na parte de segurança. Sim. E era indústria, então eu tinha que saber a parte das NRs, né? Então, a parte elétrica, você tem que saber a parte de segurança, né, professor Juliano? É assim, isso mesmo, professora. Dentro da eletrônica, a gente precisa de 2 coisas essenciais. É a teoria,
que é muito importante, que a professora está falando. Não adianta sair montando, você tem que ter a teoria para que você saiba montar qualquer circuito. As montagens, elas são importantíssimas, são as montagens que a gente nos fascina, mas nós temos que saber a teoria. É extremamente importante que você saiba fazer a teoria para você poder montar qualquer circuito. E as NR10 são a parte de segurança, são as normas regulamentadoras, que dizem, que norteiam como é que você vai fazer. Ah, mas e por que eu tenho que saber? Imagine que você está no chão de fábrica, imagine que você está trabalhando num estágio, está trabalhando lá, fazendo um apoio técnico, e aí vai ter um circuito de 127 volts. 127 volts, pela norma, já é uma alta tensão para o ser humano mexer. Como é que eu sei disso? Porque eu fiz a NR10. Então eu sei porque eu sei a norma regulamentadora. Tá? Nesse sentido, é muito importante saber as normas. São a base da teoria junto com a segurança, para que o curso dê tudo certo. Na hora que ele falou, professor, me desculpa, mas na hora que ele falou, como que eu sei? Eu achei que ele tinha colocado o dedinho na tomada. E falando, como é que você sabe que já chegou não tenha colocado, intervalo? A conversa está boa? É só o começo, primeiro bloco. Você fica com o nosso intervalo, agora intervalo culturalíssimo, falando também sobre o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Eis aqui a camiseta, hein? Salvaguardando isso para Enem da Uninter, que também é responsabilidade da Escola Técnica da Uninter, a Escola de Formação Técnica e Profissional, que é a Unintertec. Enem para janeiro, imperdível para você, Exame Nacional do Ensino Médio. Você pode se inscrever gratuitamente, curso gratuito. 400 videoaulas à tua disposição. www.enem.uninter.com/Enem. Uninter.com/Enem. Bem tranquilo para você. Vamos para o intervalo, Elaine? Vamos. Juliana, intervalinho. Daqui a instantes, momento para uma água e já voltamos para você. Não saia daqui porque o intervalo sempre é bem-vindo em todos os sentidos. Olá, tudo bem com você? E então, está curtindo o nosso novo canal? Eu estou aqui hoje para te dar um recado muito importante. Pensando em todos os alunos que poderiam se prejudicar nessa época da pandemia, a Fundação Wilson Pickler decidiu disponibilizar mais de 400 aulas com conteúdos para Enem para todos os nossos telespectadores. Então, se você é aluno ou conhece alguém que esteja se preparando para o Enem, fique ligado em nossa programação, aqui no canal 15 da NET, ok? Até mais! Mais 2, meu chapa! Opa, é pra já. Mais um sem queijo aí, meu chapa. Ah, beleza. E aí, tá pronto? Tá pronto. Valeu, meu chapa! Valeu. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. Pessoal, olha quem tá aqui. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Você que chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está com a Unintertec, com a Escola de Formação Técnica e Profissional da Uninter. Você sabe que é uma alegria estarmos sempre às sextas-feiras, às 18 horas. Comece a se habituar a isso, coloca na sua agenda, às 18 horas, às sextas-feiras, pela IES TV, pela RMC TV, pela TV Profissão, você tem o programa da Unintertec, o programa técnico destas emissoras. Aliás, sempre em vários e diversos horários. Para nós, uma grande alegria mesmo. Muito obrigado à direção das emissoras que nos permite a consecução desse trabalho. Obrigado ao Peters e toda a equipe que faz com que nós estejamos aqui falando sobre educação técnica nesse país que precisa de cursos técnicos. O olhar da educação brasileira precisa de cursos técnicos também. Alguém vai dizer assim, só cursos técnicos? Em nenhum momento dissemos só.
mas não dá para prescindir, para deixar a formação técnica de lado num país tão maravilhoso como o nosso. Por isso a professora Elaine está aqui, o professor Juliano também, para falarmos sobre o técnico em eletrônica. Juliano, para nós abrirmos esse bloco, para você trocar com a professora Elaine impressões. Mercado de trabalho para um técnico em eletrônica. Atualmente tem aquecido cada vez mais. O que é o aquecimento? São pessoas precisando de cada vez mais porque o mercado se transforma. Fala uma área muito grande hoje, que é a área de energia renovável. Energia solar, energia eólica, está crescendo no país inteiro. As concessionárias só se multiplicam, então é o melhor cenário possível, sem dúvida nenhuma. Então eu posso dizer com tranquilidade, no bloco anterior, você que chegou agora, pode assistir novamente esse programa, pegar o primeiro bloco. Mas a professora Elaine falava exatamente sobre a formação. O Ministério da Educação, pela sua secretaria, pela CETEC, e com exigência no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, traz uma obrigatoriedade mínima em 1.200 horas. Professora Elaine, por favor, só repetindo essa informação, quantas horas tem o curso da Unintertec? No nosso curso técnico em eletrônica tem 1.520 horas. Então, perceba, são 320 horas a mais que constituem não só o aperfeiçoamento, mas também esta visão nas outras áreas, nos eixos estruturantes que apoiam a formação de um aluno, que poderá ser aquele que saiu do ensino médio, não ingressou no ensino superior, então ele vai para o subsequente, ou aquele que está no ensino médio e, como a professora Elaine fez, terá dois diplomas. O diploma do médio e um diploma técnico profissional. Nesse caso, técnico em eletrônica, você fará o chamado concomitante, ou seja, as duas situações ao mesmo tempo. Quer dizer, validade absoluta para o mercado de trabalho. Eu lembro, né, Juliano, que das primeiras vezes que começamos a conversar, isso ali em 2019, e você falava exatamente da grande procura por esse curso, porque em todos os lugares as pessoas necessitam de profissionais que conheçam. Normalmente, professor Marlos, a pessoa sai da sua cidade, vai para grandes centros e não volta mais. Então ela vai e faz o curso lá no Cefet, que a gente já comentou, na UTFPR, né? Faz nas escolas técnicas, do Senai, de tantas outras, na Unintertec, né? Faz o curso técnico e aí ela não volta mais, ela fica aqui, porque ela criou raízes aqui. Sim. O curso do EAD, ele é fantástico isso. Eu falo que eu sou um recém-convertido ao EAD, porque isso é maravilhoso. Quando a pessoa faz o curso lá na sua cidade, ela cresce o seu povo, a sua pequena estabelecimento, seu núcleo. Isso é maravilhoso, porque daí, e nesses lugares não tem ninguém que possa trabalhar. Então você já vai estar com a oportunidade de ganha dentro desses lugares, né? Isso para mim é a parte mais legal do ensino à distância. Elaine, o Juliano tocou num ponto muito interessante, você conhece muito bem o EAD. E vem uma pergunta bem tranquila, que é bom que nós não combinamos absolutamente nada antes, então tudo que se está falando aqui é ao vivo mesmo. Uhum. É possível fazer um técnico EAD? Técnico não tem que ser presencial? Eu tenho que ir para a sala? Eu tenho que ficar na sala? É possível fazer EAD? Com certeza. Mas eu não tenho que estar ali no presente, porque senão eu me distraio, eu não consigo? Não, gente, não. E olha que interessante, né? Faz 9 anos que eu estou na Uninter. Sim. Então, faz 9 anos que eu fui convertida ao EAD. E quando a gente ouviu falar dos cursos de engenharia na EAD, o maior problema, né, que a gente ouvia os professores falando era com relação a cálculo. Como que os alunos terão cálculo EAD? Né, que era o maior problema que eu via, que os professores conversavam sobre cálculo EAD. Você tem algum problema de cálculo em EAD, Juliano? Então, eu vou falar para vocês dessa assim, conversa eu não participo. Cálculo em problema. nem AD nem presencial, no meu caso. Porque hoje a Uninter consegue fazer tanto material de qualidade, são vídeos, videoaulas, aulas ao vivo, são materiais preparados com mestres e doutores, e o pessoal não tem nenhum problema mais. E uma ferramenta fantástica é a tutoria. Eu não sei se vocês já falaram em outros programas. Não, esse é o segundo, hein? Esse é o segundo. A tutoria, o que é a tutoria? A tutoria é um link direto com o seu professor. Então você está em casa e fala assim, eu quero essa dúvida, eu estou com essa dúvida. Você vai postar essa dúvida no nosso ambiente virtual, né, que é o AVA, e depois
e receber a resposta. Então, o professor e você vai estar lendo a resposta lá na sua casa, bem tranquilo, esperando, né, no conforto da sua casa. Mas eu peço licença para vocês para contar só uma pequena história, ela é muito rápida, da minha conversão do EAD. Então, um momento especial. No programa de hoje, estreia. Conversão do Juliano. Senta, que lá vem história. Isso, a saudosa TV Cultura. Um abraço, muito obrigado. Senta, que lá vem história. E eu peço desculpa que se eu ficar emocionado, gente, é de verdade, é da história do fundo do coração, né? Vocês não vejam se eu começar a chorar, né? Mas a gente fez uma prática, né? Envolvia cálculo, envolvia tudo. E aí eu enviei o kit para o aluno e a gente preparou uma aula e falou assim, a partir de agora você pegue qualquer motor em casa, qualquer motor de carrinho com controle remoto, tudo que teu circuito vai funcionar. Isso era o que estava escrito na aula. Então a gente preparou todo o circuito, eram 2 professores, eu e mais um professor, a gente gravou a aula, fez do fundo do coração para eles, e aí um aluno respondeu falando assim, não professor, já vem um motorzinho no kit. E eu falei assim, não vem, fui eu que montei o kit, não é possível. Já vem o motorzinho. Não, ele tá louco, o aluno tá louco, não é possível. Não tem. E eu falei pro aluno assim, você pode gravar um vídeo, né? Não tinha falado do motor, nada, né? Grava um vídeo para mim e mostra você fazendo o teu circuito. Eu fiquei muito feliz, tá? Você é o primeiro que construiu, tal, contei uma história. E aí ele mandou o vídeo. Não é que ele tinha achado, gente, um cooler no kit. E aí um cooler é um motor. Então, é isso que eu falo para vocês. Isso foi fantástico. Ou seja, ele transcendeu o professor. Ele passou eu e o outro professor. Então, funciona o EAD, gente. Eu acredito muito no EAD, é maravilhoso escutar isso, sabe? E aí ele postou no YouTube, e um monte de gente conheceu e tal, e é muito legal isso. Então, essa conversão que eu falo no EAD. E tantas outras. A pessoa que recebe o kit e vai buscar o kit de barco, porque, né, mora numa cidade longe do polo, e tira foto e manda foto para o coordenador, né, ou para a coordenadora, ele pegando o kit no barco. É maravilhoso, isso é fantástico. Essa é a minha conversão no EAD. E é por isso que vale a pena. Nada é excludente. Você que é um defensor árduo da educação presencial, bom, ela é parte do processo. Ela não é o único processo. Só não se coloque contra a formação à distância, porque quando ela é feita com qualidade, com profissionalismo, com responsabilidade, ela tende a dar certo também como contributiva. E isso é o que nós vivemos diariamente com essas expectativas. E os cursos técnicos que ofereceremos vão a esse encontro. Então, o processo educacional brasileiro não pode ficar com essas rixas pequenas. É mais ou menos a ideia, a vacina vem de onde? Ela vem da China, ela vem dos Estados Unidos, ela vem da Holanda, ela vem da Alemanha, ela vem da Inglaterra. O que importa é a qualidade da vacina, sim. E a partir disso, ela poderá ser administrada. O curso técnico, ele pode ser presencial, pode ser semipresencial, pode ser EAD. Depende muito da qualidade que se oferece. Essa analogia é muito simplista, mas é atual com aquilo que vivemos. O que importa é o resultado lá na frente. E nós acreditamos muito na educação à distância, desde que feita com essa qualidade. Também há sempre o lado nocivo de escolas presenciais que são horrorosas, em que o indivíduo é vegetativo quando ele está presente, e escolas à distância que, infelizmente, não merecem ser chamadas como escolas, mas são necessariamente extratores de recursos. Isso é defenestrado. De que maneira? Pelos organismos oficiais. As secretarias de Estado da Educação, os conselhos estaduais e, no plano nacional, pelo MEC e, é claro, pela Secretaria de Tecnologia, pela Secretaria de Formação Profissional e Técnica, a CETEC. É isso, né, professora Elaine? Basicamente, não há processo excludente, há processo de inclusão e de participação de todos para os cursos técnicos. Bom, nós temos daqui a pouquinho que iniciar o fechamento do programa de hoje, mas, Juliano, deixa eu lhe perguntar um pouquinho mais sobre o laboratório, voltando ao laboratório. Vamos lá. Amigos, só para nós explorarmos, você pode pegar novamente para explorar um pouquinho mais? Eu vi ali no cantinho 2 alicates. Então, eu posso chamar como alicates? Pode sim. Então, eu tenho a impressão que o amarelo seria o da professora Elaine para uma combinação, não é? E o vermelho meu. Quais as funções dessas duas ferramentas? Porque eles são diferentes. O aluno será, já no curso técnico, ele será instruído a trabalhar com os dois, correto? Veja, mas por que vai 2? Está repetido? Não, um é de corte, então ele serve para cortar os fios, né? E o outro é um alicate de bico, que é para entortar,
fazer um chanfro, né? Fazer alguma coisinha nesse sentido. Explica para nós, chanfro. Isso eu sabia. Eu sabia que um era de corte, o outro sabia que um era de corte. Então vamos terminar o programa com o chanfro. Isso. Quando você vai colocar o dispositivo, você vai fazer um torcido. Esse torcido a gente chama de chanfro, para você poder conectar ele em algum lugar, né? Deixa eu colocar lá de novo, né? Então você vai conectar ele em algum lugar e esse é um chanfrado. Maravilha, maravilha. Olha, isso é só o começo. Se você ficou com vontade, ficou mais animado para acompanhar essa programação, não perca. Cada sexta-feira você tem um programa novo e a professora Elaine voltará com muitos outros convidados dos cursos de eletrônica, dos cursos de eletrotécnica, de automação, de segurança. Muita novidade, não é, Elaine, pela frente? Isso, dos demais cursos técnicos. Lembrando que os nossos alunos aprenderão a usar os laboratórios dos nossos projetos experimentais. Sim, PE. Isso, em cada um das UTAs que eu falei para vocês, terá um projeto experimental. E os alunos aprenderão a usar todos esses equipamentos. E não perdendo de vista que esse é um laboratório individual. Cada aluno terá o seu. Então vale muito a pena. Entre em contato conosco, procure o site da Uninter, uninter.com. E, é claro, saiba mais sobre os cursos técnicos. Professor Juliano, muito obrigado. Que esse seja o primeiro de vários espaços, meu amigo. De muitos, podem me chamar. Me chamem também aí, gente, né? Falem, queremos ver o professor Juliano aí. Eu vou estar de bom grado. Fã-clube pode ser montado até agora. Professor Juliano, o impossível. Pronto. Isso aí. Resolvido. Vamos lá. Professora Elaine, nossa coordenadora, muito obrigado. Obrigada. Professora Elaine estará na condução de vários programas, sim. Nessa primeira etapa estamos aqui juntos, mas depois você se habituará a ver a equipe toda e a professora Elaine conduzindo os próximos programas. Então é isso. Obrigada. Obrigado, gente querida. Vamos para as outras atividades. Vamos lá. Continue com essa programação. Um grande abraço e até a próxima semana com o Unintertech, Centro Universitário Internacional Uninter. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo espaço. Um abraço afetuoso, um abraço fraterno desses colegas que ousam dizer que a educação é transformadora no começo, no meio e no fim da vida. Até lá. Tá razoável.